8h28 hoje, a gente colocou também a imagem de um sujeito que pôs fogo na casa da mãe, né? Drogado lá em Aramina. Doutor, vamos falar sobre Previdência? Vamos sim, Nós Nicão. temos alguns temas importantes. Essa semana alguma novidade? Porque toda semana tá mudando, tem alguma medida aprovada? Como é que tá a situação? A novidade principal da Previdência, Nicão, é com relação aos reflexos da Previdência, da Previdência Social que começaram a aparecer. Porque muitas pessoas não tinham noção do quanto que a reforma da Previdência seria prejudicial ao trabalhador. E agora as pessoas começam a perceber isso através dos valores de benefício. Para você ter uma ideia, pessoas começaram a perder o valor no benefício em razão da reforma previdenciária, que foi altamente prejudicial. Eu vou dar um exemplo na pensão por morte, né? A pensão por morte que é concedida hoje, ela está pagando 60% do valor. Então eu tive um caso agora recentemente de uma senhorinha, né, de um casal de idosos, onde o senhorzinho ganhava R$2.000 de aposentadoria por mês e ele faleceu. Antigamente, antes da reforma previdenciária, esses R$2.000 que ele recebia transformava-se em pensão por morte nos mesmos R$2.000 para a viúva. Hoje não. Com o falecimento dele que aconteceu, ela passou a receber 60% do valor, ou seja, R$1.400. Ela perdeu R$600 no valor do benefício em razão da reforma previdenciária. Só perde, né, doutor? Só perde. Só enxuga, só derrete o salário. Infelizmente. E esse não é um caso atípico, não. Os auxílios doenças e as aposentadorias por invalidez começaram também a ter a redução de valor. Por quê? Com a nova lei da Previdência Social, caiu de 100% para 60% os valores de benefício, depois vai aumentando de acordo com o tempo de contribuição. As pessoas que estavam aposentadas por invalidez antes de 2019 e que agora passaram para o pente fino, tiveram o benefício cortado. Depois conseguiram restabelecer o benefício foi restabelecido com as novas regras. Ou seja, o 100% que pagava antes caiu para 60% também. Então, pessoas que eram aposentadas por invalidez, que ganhavam R$2.000, R$3.000, estão perdendo R$600, R$700 no valor mensal do benefício por causa da reforma previdenciária. Aí, Lincoln, fica a pergunta: e os deputados que votaram a favor da reforma previdenciária? Os senadores que votaram a favor da reforma previdenciária? E agora? E agora que nós estamos cobrando dessas pessoas? Por quê? Agora sim que as pessoas passaram a ter a noção e a ciência de que a reforma previdenciária é altamente prejudicial. E prejudicial no bolso. Pega uma senhorinha dessa aí de pensão por morte que perdeu R$600, põe na balança dela, no mercado, quanto que ela não perde nos R$600 que ela faz de compra, do gás de cozinha, da sua energia que tá super caro, do mercado e tudo mais. Quer dizer, são vários valores de benefício que começaram a cair em razão da reforma previdenciária. Então, é uma reforma brutal, é uma reforma que as pessoas passaram agora a sentir no bolso e simplesmente é inacreditável o quanto que o governo prejudicou na parte previdenciária as pessoas de todo o país. Você tem pergunta para o Dr. Rafael Oliveira, o Dr. Previdência? Manda para cá, 981581278. 981581278. Você quer saber em quanto tempo poderá se aposentar? Qual que é a sua situação aí perante a Previdência? Doutor Rafael responde aqui. Deixa eu colocar a pergunta, ô doutor, Previdência, do Paulo Henrique de Serrana. Vamos ouvir aqui, Luciano. Ô, doutor, é o seguinte, o meu pai é aposentado e a minha mãe não é aposentada. E a minha mãe sempre trabalhou, mas nunca trabalhou com registro. Tem como aposentar ela mesmo, meu pai tendo aposentadoria? Isso é uma situação, doutor, que acontece com muita gente, né? Não teve registro. Pode se aposentar? Dá para aposentar sim, né? Ela não teve registro, dá para se aposentar como rural, se for trabalhador rural, ou dá para tentar um LOAS, que é um benefício assistencial ao idoso. Como o pai dele, no caso, é aposentado, a mãe pode tentar esse benefício, que é o benefício chamado de LOAS, popularmente, que é o benefício assistencial ao idoso. Dá para ela conseguir ganhar um salário mínimo por mês. Lembrando que houve algumas alterações com relação ao benefício assistencial ao idoso, que neste caso favorecem as pessoas de conseguir esse benefício. Então dá sim, sem qualquer problema, entrar com pedido no administrativo no INSS, procurar um advogado especializado na área para que consiga o benefício e boa sorte, eu acho que vai dar certo. Tem dúvida aí? Manda aqui pro Dr. Previdência, 981581278, 981581278. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá, 8h33. Bom dia, doutor. Eu estava assistindo na televisão
Daí eu vou pegar meus dados que eu tenho na carteira, que eu já tenho 60 anos, agora em outubro eu faço 61, só que o advogado tinha dado entrada na minha aposentadoria alguns meses atrás, depois ligou para mim e disse que tinham cancelado, que agora em outubro ele dá uma nova entrada, que até dezembro eu estou aposentada. Só da prefeitura eu tenho 18 anos. Agora eu preciso olhar na carteira quanto mais eu tenho fora da prefeitura, para ver se eu consigo aposentar ou não. Essa é a Cleamaísa Arruda de Brotas acompanhando a gente. De Brotas, um abraço a Brotas, viu, Lincoln? No caso, assim, ela tem 60 anos a idade, lembrando que a idade hoje para conseguir se aposentar pelo INSS é de 61 anos e tem que ter os 15 anos de INSS pago. Para o homem, a idade é de 65 e tem que ter 15 anos de INSS pago. Tem muita gente que tem a dúvida com relação ao homem, o tempo de serviço que ele precisa para conseguir se aposentar por idade, na carência no caso. O homem é 15 anos, tá bom? Se ele tem contribuições até a reforma previdenciária. Se ele não tem contribuições até a reforma previdenciária e começou a pagar agora, 20 anos de contribuição em 65 anos de idade, mas a maioria dos homens, acho que 90%, 95%, vai incluir na lei antiga de 15 anos e 65 anos a idade, mas ela consegue se aposentar assim, só que tem que completar a idade de 61 anos, que é a idade hoje para conseguir aposentar. Tem dúvida? Pergunta para o Doutor Previdência, 981581278. Por favor, Doutor Previdência, estou com uma dúvida. Sou MEI. Minhas contribuições estão em dia, desde o ano de 2019. Os anos anteriores eu parcelei e já paguei a entrada, porém vi que tem alguns DARFs sem atraso, referentes a multas por entrega à declaração fora do prazo. Eu não consigo pagar, né? E o atendimento na Receita só dia 6. E estou com medo, porque o prazo é até dia 31. Queria saber se esses DARFs têm que pagar até essa data também. Liliana do Parque dos Pinos, porque ela viu que o CNPJ pode ser cancelado em razão disso. Liliana, o ideal seria realmente pagar em dia, tá? Isso para você é um pequeno probleminha. A orientação que eu te faço é você procurar o seu contador para que ele vá na Receita Federal e regularize tal situação. Dá para fazer assim sem qualquer problema, mas é muito mais prático, muito mais fácil você já falar com o seu contador, que tem todo o trâmite para conseguir falar na Receita Federal e você conseguir regularizar tal situação. O doutor, a Suzy do Irajá está perguntando, Lincoln, o LOAS é a partir de qual idade, doutor Rafael? LOAS 65 anos, o LOAS ao idoso. Lembrando que tem o LOAS ao idoso e o LOAS ao deficiente. O LOAS ao deficiente é aquela pessoa que tem uma deficiência física, né? Geralmente aquelas mães que têm filho com deficiência física conseguem receber. O LOAS ao idoso, pessoa logicamente com mais de 65 anos, consegue esse benefício desde que comprove que não tem uma renda familiar alta. Então, se tiver uma renda baixa, vai conseguir o LOAS também. Vamos lá com mais perguntas aqui para o doutor Previdência. Pode perguntar que o doutor responde. 981581278. Bom dia, Lincoln. Bom dia, doutor. Uma pergunta para o doutor é o seguinte. Meu pai faleceu e a minha mãe recebia um salário mínimo de aposentadoria e meu pai também um benefício que ele recebia. Minha mãe ficou recebendo o benefício dele também. Isso tem algum problema com essa mudança ou ela continua, não mexe, porque já estava atualmente na lei antiga? É o Adelmo lá do Pedra Branca, doutor. Adelmo, não mexe, tá? Ela pode receber os dois benefícios, ela pode estar aposentada e receber a pensão por morte. Não há problema nenhum de acumular os dois benefícios. Lembrando que se ele ganhava um salário mínimo por mês, ela não pode receber menos do que um salário, então ela vai receber pelo menos um salário mínimo e vai continuar com a aposentadoria dela sem qualquer problema. Olha, a Creuza está acompanhando a gente em São José dos Campos. Um beijo para você. E a Lu pergunta aqui, doutor. Tá longe a Creuza, hein, Lincoln? Tá lá em São José dos Campos. Coisa boa. Ô, doutor, o INSS já foi notificado, né, para estar fazendo o pagamento da aposentadoria do meu esposo na segunda-feira. Agora demora quanto tempo para receber a carta do INSS? Pergunta a Lu Batista aqui. Que é a esposa do Cido. Isso, ó, o INSS foi notificado para estar fazendo um pagamento. Com certeza recebeu alguma notificação judicial para implantar, para pagar o benefício do marido dela. Demora, em média, com 3 meses para chegar a cartinha. Mais ou menos isso aí. E o dinheiro?
Também, 3 meses, um pouquinho mais o dinheiro, 3 a 4 meses. Se a carta demora 3... Pra você imaginar, hoje a pessoa, depois que ela ganha um processo judicial, é um absurdo, cara. Eu tô dando risada porque é uma questão até vexatória, né? Porque assim, a pessoa ganha um processo, pra ela receber o benefício, ela demora quase meio ano, cara. Que é um absurdo, sabe? Era só implantar o benefício, pagar questão de 1 ou 2 meses no máximo. Ela demora de... E não tem retroativo o pagamento? Depois tem o retroativo. Depois vem o pagamento dos atrasados, que demora muito mais. E agora o Guedes, por falar em retroativo... Tô rindo pra não chorar, viu, gente? O Guedes, ele quer parcelar em 10 anos seus atrasados. É a proposta do governo federal. O Guedes, ele tem um sério problema com relação ao aposentado e o pensionista. Eu não sei qual que é o problema que ele tem, se ele não conseguiu aposentar ainda. Depois eu vou até puxar a vida do Guedes pra saber se ele é aposentado. Porque todos os projetos que o Guedes faz com relação à economia brasileira, ele volta contra o aposentado. Todos, sem exceção. Pode falar, Lincão. Não, ele disse esses dias aí que qual que é o problema de pagar a energia mais cara, né? Pra ele não tem problema, né? Pra quem tem dinheiro sobrando não é problema. Beleza. Ô, doutor, tem mais pergunta aqui, ó. Eunice de Águas da Prata. Bom dia, Lincoln. Bom dia, doutor. Bom dia, Rede Fé. Eu sou Eunice aqui de Águas da Prata e eu tenho uma dúvida. Eu sou funcionária pública há 12 anos. E faz 12 anos que eu tenho esse registro na carteira. E eu tô com 56 anos. Eu queria saber se eu consigo me aposentar com 60 anos ou mais. Lincão, bom dia. Águas da Prata vai depender muito da questão municipal, né? Lembra que houve a reforma previdenciária e que o INSS reformou a lei das pessoas registradas em carteiras seletistas e depois veio os municípios e estados e fizeram uma reforma previdenciária no seu determinado município ou estado? Depende se tem uma lei municipal lá que foi reformada com relação à reforma previdenciária. Se houve a reforma previdenciária municipal, ela já não consegue aposentar agora. Ela vai ter que esperar a idade mínima, que provavelmente no caso dela vai chegar a 62 anos. Provavelmente houve a reforma no município dela, né, se eles devem ter providência própria, e a idade mínima dela vai ser de 62. Este é o grande problema. É com esse tipo de problema que hoje se as pessoas estão lidando com a reforma previdenciária municipal, estadual ou federal, que hoje passa a não te dar mais o direito de conseguir se aposentar. Você vai trabalhar muito mais tempo, vai ter um benefício menor, e quem está economizando é o governo, é o estado ou o município, mas enfim, uma economia que, ao meu ver, é uma economia burra, porque se você paga bem os seus funcionários, você tem funcionários de boa fé que querem trabalhar muito mais pelo seu município. Agora, se você passa a retirar o direito deles do trabalho deles, logicamente o trabalho não vai ser muito bem feito, porque as pessoas trabalham sem aquela vontade, tendo em vista que elas não são aí, não têm o crédito que mereciam junto à prefeitura. No caso aqui da Eunice, vai depender da prefeitura de Águas da Prata, né? Exatamente, da Previdência Municipal. Eu creio que, eu não sei se tem previdência própria, ela depois tem que verificar isso, depois eu vou verificar isso para ela e vou responder ela também. Vamos com mais perguntas aqui. Pergunta para o doutor Previdência, 98158-1278. Bom dia, Lincoln. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, te perguntar uma coisa. Eu trabalhei registrado há 15 anos. Agora eu pago MEI. Minha aposentadoria vai ser normal ou mesmo eu pagando MEI ou só se eu arrumar outro serviço? Não é pagando meia, não. É pagando MEI. Não é isso, doutor? Pagando, é verdade. Pagando MEI. É pagando MEI, né? Isso. Depende das contribuições que você fez, né? Logicamente que a Previdência Social ela faz um resumo geral em cima das contribuições que você tem. Eles pegam de 94 para cá e faz um resumo. Se você pagou bem, salário bom. Pagou ruim, salário ruim. Pagou de forma intermediária, um salário intermediário. O MEI você paga sobre um salário mínimo, logicamente. Se as suas contribuições do MEI passarem a vigorar, e na sua grande maioria, se tiver a maioria das contribuições sobre o MEI, a tendência do seu salário ser o salário mínimo. Então depende das contribuições que você tem. Então o importante é pagar o MEI, não pagar meia. Mas pagando o MEI tá bom, né, Lincão? Quem paga meia é o governo, né? Quando paga? Segura aí, doutor Previdência, 8h42 da manhã. Manda a sua pergunta pra cá, 98158-1278. Agora eu quero falar da PPN, a única empresa de monitoramento que garante o ressarcimento do seu patrimônio. É isso mesmo, deixe sua casa ou empresa protegidos pela PPN. É monitoramento 24 horas por dia no sistema Olhos de Águia. E você não perde. Se o ladrão invadir aí, xeretar aí seu patrimônio,
A PPN ressarce você. Fale com os especialistas em segurança da PPN. 992595676. PPN, a única empresa de monitoramento que garante o ressarcimento do seu patrimônio. Deixe a sua casa ou empresa protegidos pela PPN. Monitoramento 24 horas por dia no sistema Olhos de Águia. Com a PPN, você fica tranquilo e por um preço muito menor que a concorrência. Fale agora com os especialistas em segurança da PPN e fique livre dos ataques dos bandidos. 16 99259 5676. PPN, Proteção Patrimonial, a única empresa com estrutura completa para garantir o ressarcimento do seu patrimônio em casos de furtos ou